Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro super especial, eu venho aqui para conversar com vocês sobre algumas questões muito específicas que muitas pessoas pediram para vir aqui comentar, sobretudo em relação às cenas que nós vimos ontem espalhadas aí pela internet em função da remoção de alguns acampamentos nas frentes de alguns quartéis. O que para a gente não chega a ser uma grande surpresa. A situação inquietante são as cenas que a gente viu, né? Por mais que a gente pudesse esperar que nós tivéssemos algum tipo de confusão, de conflito, as cenas são verdadeiros experimentos psiquiátricos. Como eu disse para vocês aqui, há mais de um ano, desde o 7 de setembro de 2021, o Brasil estava aqui às voltas com uma coisa que eu apelidei de o Exército dos Canjicas. Aquelas pessoas que o Machado de Assis nomeou no conto O Alienista como sendo pessoas que estavam ali diante de algum tipo de perturbação na cidade, que se converteu num grande manicômio, ali que tinha um manicômio específico, né, uma casa específica chamada Casa Verde Governada, ali comandada por um sujeito chamado Simão Bacamarte. Então os canjicas um dia fizeram revolta porque estavam muitas pessoas dentro desse hospício, né? No final da história, quase todo mundo ali estava sendo considerado como maluco no meio da trama. A história é sensacional, eu já comentei com vocês aqui várias vezes, né? Já sugeri para vocês lerem, porque está disponível na internet, é fácil de encontrar. E parece uma visão absolutamente mediúnica de Machado de Assis. Ele anteviu o que poderia acontecer em sociedades como a brasileira. Nos dias de hoje, os conflitos, as minudências, os personagens, a estrutura de poder, a política ao redor de muitas ações acontecendo na cidade, enfim. E hoje a gente, quando vê algumas cenas, a gente parece que está vendo os canjicas na nossa frente. Eu nunca falei isso assim com um desejo de fazer assim uma chacota profunda, né? Eu quis sim atingir as pessoas que eram mau caráteres, né? Pessoas que desenvolviam uma ação política voltada à enganação das pessoas. E o discurso dessas pessoas, que estavam engabelando outros tantos, sim, era o discurso de alguém que estava nesse universo do canjiquismo. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora, estreando aqui nessa semana essa nova câmera que estou conversando com vocês. Espero que a imagem chegue legal aqui para vocês, que fique legal. Quero saber o comentário de vocês também, que às vezes eu farei encontros ao ar livre para dar uma quebrada na dinâmica do estúdio, que às vezes fica muito frio. Eu gosto também de conversar com vocês assim, trazendo alguns ruídos, vento, pássaro, criança passando. É sempre legal também, né? Aqui para mim é minha sala de estar, todo lugar que eu estou conversando com amigos, então eu me sinto muito bem aqui com vocês sempre. Mande seus comentários para cá, dê seu joinha, compartilhe os nossos outros vídeos também e se puder participe dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro entre 5 horas, 5 e meia, exceto nesse período de férias que às vezes estou tendo problema de conexão, acabo entrando um pouquinho mais tarde. Mas essa tem sido a regra. E se gostar do nosso espaço aqui, aproveite também para conhecer o nosso clube de membros e se inscrever, porque é uma forma adicional de você ficar mais próximo aqui do nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem, quando eu fiz o encontro aqui com vocês, eu não tinha tido acesso ainda a algumas imagens que estão sendo produzidas pelo varrimento, né, da frente de alguns quartéis, desses acampamentos com alguns remanescentes desse universo todo do mundo bolsonarista. E como eu disse para vocês aqui muitas vezes, aonde estaria Bolsonaro quando essas pessoas começassem a cair em desgraça? Estaria longe. Eu não saberia dizer para vocês se ele estaria fora do nosso país, estaria preso, mas uma coisa eu tenho certeza, que ele não prestaria nenhum tipo de apoio a essas pessoas. Como seus parentes que têm poder político, Flávio Bolsonaro, Carluxo, o Eduardo Bananinha, enfim, também não prestam nenhum tipo de apoio a essas pessoas. Como também os deputados federais, estaduais, também não prestam apoio a essas pessoas. Todos eles se utilizaram dessas criaturas como uma espécie de bucha de canhão, de cobaias, para eles se atirarem, se colocarem numa situação de risco, começarem a sofrer uma série de consequências e simplesmente não fazerem com que houvesse nenhum tipo de mudança, a não ser a mudança nas suas próprias vidas. Bom, aí a cena que eu vi ontem com vocês, que eu quero compartilhar com vocês, eu peguei aqui no canal Desmascarando aqui dos meus amigos. Gente, acompanha a cena aqui porque ela diz muitas coisas pra gente, né? Vamos lá. Conquista na sede do 4º Comando Militar em Belo Horizonte. E aí as imagens dos bolsominions chorando, tal, viralizaram nas redes.
Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Por mais que a gente pudesse esperar cenas curiosas e grotescas, algumas de fato são chocantes, né? Eu fico pensando o seguinte: essas pessoas podiam ser parentes da gente, né? Podia ser meu irmão, sobrinho, enfim, podia ser um cunhado, podia ser um cunhado de vocês, um filho, são adultos ali e entraram nessa espiral, né? Essa espiral, né, de loucura que foi indo e não conseguem mais sair. Uma pessoa que ficou 69 dias diante de um batalhão, ou do exército, ou da polícia, como é que essa pessoa agora, que fez com que o universo dela ficasse apenas naquele conjunto de barracas, como é que essa pessoa agora começa a trabalhar alguma atividade, sobretudo depois dessas imagens colocadas nas redes de uma maneira geral? Como é que essa pessoa volta a ter relacionamento afetivo com alguém? Como é que essa pessoa consegue voltar a se inserir no ambiente social de uma maneira geral? Fica muito difícil. É como eu disse para vocês, o problema, apesar de fazer com que a gente tenha um sentimento de deboche em cima dessa loucura toda, mas o negócio é crônico. Essas pessoas, de fato, vão precisar de tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, tratamento religioso, acolhimento familiar. Muitas delas estão nutrindo um ódio muito grande a Bolsonaro. Como eu disse para vocês, a linha entre o amor e o ódio, ela é tênue. Então a pessoa que ficou agarrada nessa história fantasmagórica durante quase 70 dias, está vendo agora cenas de remoção desses entulhos, dessas barracas todas, na frente dos quartéis, é como a destruição de um sonho. É como a derrocada de uma cidadela, né? De uma muralha ali que foi construída e de repente ela se esvai. E as pessoas agora perderam a referência. As pessoas ficaram ali no dia a dia, ensimesmadas naquela situação. O que acontece com a cabeça dessas pessoas? Bom, eu espero que vocês não se encontrem com algumas delas por aí e comentem alguma coisa relacionada a governo, que vocês podem ter ali ao lado uma pessoa extremamente feroz. Agora, quem tem que ter preocupação mesmo é o ex-presidente da República, que não está nem aí, né? Está longe do Brasil, ele só está tendo informações dos processos que estão sendo cada vez mais desenhados e que vão realmente criar situações concretas em relação ao seu futuro. E, de fato, ele não tem tempo para se ocupar com pessoas que ele, no fundo, ele sempre desprezou, né? O Bolsonaro nunca teve respeito pelas pessoas que o sempre seguiram. Para ele, sempre foi um conjunto, pessoas ali que funcionavam como massa de manobra, no português claro. Pessoas que, dentro dos seus discursos fantasiosos, que, como eu disse a vocês, né, sempre se prestou a interesses econômicos que estavam por trás. Enfim, ele sempre considerou que essas pessoas também eram pessoas desprezíveis, pessoas que já estavam numa loucura que ele comandava. Ele mesmo devia ficar extremamente surpreso, né, com o tipo de devoção, o tipo de fanatismo, o tipo de loucura, o tipo de frases, o tipo de comportamentos que as pessoas tinham em relação a ele. E agora esse mundo todo se esvaiu. E essas pessoas todas que nós estamos vendo agora, elas criam em pessoas como eu e você sentimentos muito diferentes, né? A gente fica assim, é para ter dó de uma pessoa dessa? É para a gente analisar friamente o que aconteceu com uma criatura como essa? Ou é para a gente aprofundar esse tipo de choque que eles estão tendo agora, para ver se eles despertam, né, desse pesadelo que eles entraram e voltem a ingressar numa vida normal. Como é uma espécie de intoxicação da alma, né, essas pessoas precisam, antes de mais nada, ter a consciência que ficaram desse modo. Eu poderia comparar aqui com vocês como alguém que, enfim, acaba sendo dependente químico de alguma coisa, ou dependente espiritual, dependente psicanalítico ou psiquiátrico de alguma coisa, que, se não tomar consciência de que é dependente, ele não consegue enfrentar. Se ele fantasia, se ele parte sempre para um comportamento de negação, de negacionismo, o problema jamais será resolvido. Se essas pessoas começarem a perceber
esse fenômeno todo que aconteceu com elas, como elas acabaram sendo tragadas por um pânico moral, um pânico vermelho, por vigaristas da fé, vigaristas políticos, pessoas que estavam nas redes sociais reproduzindo esses discursos absolutamente fantasmagóricos. Se essas pessoas não tiverem esse tipo de consciência e se eles não conseguirem compartilhar a culpa dessa história toda aos agressores das suas almas, né? A figura do presidente da República, os familiares, deputados, pessoas que estavam nas redes, se eles não conseguirem responsabilizar pastores vigaristas, religiosos vigaristas, formadores de opinião que tinham supostamente canais, veículos de informação, se essas pessoas não compreenderem esse fenômeno todo, não compreenderem que ficaram intoxicadas e não compreenderem que precisam se libertar dessa história toda, a gente vai ter muita gente por aí, que eu apelidei de canjica, espalhado por todos os lados. Então, gente, eu fiz esse encontro com vocês porque muitas pessoas pediram aqui para fazer um comentário sobre esse tipo de situação que nós vimos. E de fato não dá para a gente ter na minha opinião, né, apenas um comportamento superficial, um comportamento de fazer mais chacotas com essas pessoas. Eu acho que a gente tem condição de, ao tomar conhecimento, ao ter algum tipo de contato com esse problema, que a gente possa elucidar como esse problema surgiu para essas pessoas, para até ajudá-las, elas se reorganizarem politicamente, espiritualmente, socialmente, porque elas são o produto dessa chaga que ganhou o nome de bolsonarismo aqui no Brasil. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje foi um papo meio filosófico, né? Mas é esse o propósito aqui do nosso espaço. A partir dessa saída de Bolsonaro e dessa gente toda do poder, agora a gente vai começar a analisar situações mais concretas, situações mais realísticas, situações que de fato tenham a ver com as coisas que nós vivemos aqui no Brasil e não de situações que nos ameaçaram no campo fantasmagórico, no campo do alucinado, da alucinação, no mundo da conspiração. Tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez e mande seus comentários aqui para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!